Capítulo 1691. Tempos difíceis. Parte 1. Mesmo que eu seja forçado a me livrar de alguns soldados, só preciso que meus fantoches levem alguns documentos importantes. Assim que Ernas verificar o cofre e descobrir que não há nada faltando, ele pensará que o assassino foi pego roubando as informações secretas. Ninguém jamais suspeitará que eles realmente vieram colocar as armas de volta no lugar. Bailey pensou. Mais tarde naquela noite, Gyrne e Orion se reuniram em seu escritório para discutir suas respectivas descobertas. Devo dizer que você nunca deixa de me surpreender. Orion disse com um suspiro enquanto servia a água do dragão para os dois. Viemos aqui sem nada e em 2 dias você fez mais progresso do que Manoar em 1 semana. Aceito o elogio, mas não a bebida e você também não deveria. Gyrne pegou o copo da mão de Orion e despejou-o na pia junto com o seu. Ouvi falar do seu problema com o álcool e você deveria ficar longe disso. Olha, não estou aqui para discutir. Só queria que tivéssemos uma conversa educada pelo bem de nossas filhas. Você não deveria se intrometer na minha vida, já que não é mais minha esposa. Orion disse com um grunhido, observando o líquido âmbar escorrer pelo ralo. Não por minha escolha. Gyrne disse, sentando na frente dele. Sério? Não foi sua escolha ensinar a morte de Quilla? Para me manter no escuro por dias e me exibir como um idiota chorão? Não foi sua escolha colocar seu precioso plano antes de sua família? Sua voz estava fria e seus olhos também. Isso não foi o que eu quis dizer. Gyrne se sentiu culpada por suas ações, algo completamente novo para ela, assim como Orion sendo tão hostil com ela. Então explique-se, ó mestre do engano. Nenhum de nós pode dar um passo para fora desta sala, já que ambos estamos supostamente trabalhando duro em um caso. Podemos usar esse tempo juntos para nos esclarecer e acabar com isso e história de uma vez por todas. Quero dizer que você me expulsou de nossa casa sem me dar a oportunidade de me explicar. Gyrne levantou-se abruptamente, indignado. O que havia para explicar? Você tocou a mim a Deiros como um violino para conseguir o que queria. Orion saltou também, elevando-se sobre ela. Você tirou todas as minhas filhas de mim. Você me deixou de luto enquanto Manoar, a realeza e até mesmo o maldito deus da morte sabiam de tudo. Você mesmo admitiu e, para mim, foi mais que suficiente. Eu fiz isso só porque te amo. Gyrne começou a soluçar, mas Orion a viu fingir tantas vezes que não conseguia acreditar nela. Eu sabia que enquanto Deiros estivesse vivo, ele nunca teria desistido. Ele tinha muito poder e dinheiro para falhar. Sem o plano que você tanto despreza, só poderíamos forçar nossas filhas a viver como prisioneiras até que ele cometesse um erro ou renunciasse à morte delas. De qualquer forma, nós os teríamos perdido. Os deuses sabem se eu tentei matar Deiros, mas ele foi muito cuidadoso. Ele estava tão obcecado por vingança que trouxe guarda-costas e colocou matrizes mesmo quando encontrava seus amantes. Eu não poderia deixar nossos filhos desperdiçarem suas vidas, nem suportar a ideia de comparecer ao funeral deles. Encenar a morte de Quilla foi a única maneira que tive de deter Deiros. Agora percebo que subestimei a dor que infligi a você, mas qual foi a alternativa? Deixar nossa filha morrer de verdade. Dando a Deiros tempo para planejar a morte de Gloria também. Você teve que sofrer apenas por alguns dias, mas ainda está sofrendo tanto. Imagine se em vez de amaldiçoar meu nome por enganar você, você teve que lidar com a perda de um ou mais de nossos filhos. Gyrne disse. Você ainda está colocando nossas vidas e sentimentos em suas linhas e colunas ordenadas. Orion começou a gritar também, rejeitando sua lógica. Não somos uma maldita equação para você resolver. Não há perda aceitável. Eu era seu marido e te amava de todo o coração, mas você não parou um segundo para pensar em como sua trama me afetaria. Afeta você? Gyrne fortaleceu seu olhar. Você só teve que sofrer por alguns dias, em vez disso, pelo resto da sua vida. A vida de Quilla estava em risco e eu simplesmente fiz o que tinha que ser feito. Obrigado? Orion congelou por um momento quando a fúria substituiu a dor. Você salvou minha filha e em troca, levou minha esposa.
Nosso casamento foi arranjado. Levei anos para encontrar coragem para confiar em você, mas você precisou de segundos para destruí-lo. Sempre soube que uma conspiração poderia matar Guilin, que uma DST mais cedo ou mais tarde mataria Tuluk. Com a vida perigosa que nossas filhas escolheram para si, elas poderiam morrer a qualquer momento. Eu me preocupo com eles e tento mantê-los todos seguros porque sou o pai deles e esse é o meu trabalho, mas sei que não posso mantê-los seguros para sempre. Uma delas foi a certeza de ter você ao meu lado. As pessoas podem chamá-lo de monstro, mas até aquele dia você foi a luz em minha vida que manteve todos os outros monstros afastados. Agora estou sozinho no escuro e não consigo mais confiar em você. Orion caiu de joelhos, com os olhos vazios, mostrando a ela o quão vulnerável e quebrado ele realmente estava, uma vez que o véu de raiva que o mantinha de pé foi removido. Eu sinto muito. Girne o segura com força contra o peito, sem saber se ele a estava ouvindo mais. Eu não queria te machucar, só estava tentando te proteger. Você tem razão, trato tudo como uma equação porque mesmo conhecendo os sentimentos humanos, não os entendo. Eu sei que estraguei tudo e que neste momento as palavras não podem resolver nada. Mas se você me der uma chance de me redimir, estou disposto a passar o resto da minha vida reconstruindo o que estupidamente tomei como certo. Lágrimas quentes escorreram de seus olhos e caíram na cabeça de Orion, que permaneceu imóvel. Seu coração e seu cérebro estavam em desacordo, mas ele estava cansado demais para continuar lutando. Enquanto isso, Kila e Manoar trabalharam juntos nas amostras de cabelo que Girne retirou das roupas dos funcionários suspeitos da casa, para entender a natureza do inimigo antes do confronto real. Meus deuses! Eu juro que se sua mãe já não fosse casada, muito velha, muito mal-humorada, e se ela não me assustasse, eu provavelmente a pediria em casamento agora e me arrependeria imediatamente depois. O deus da cura conseguiu bater os pés, bater palmas e mover os olhos como os de uma criança sob uma onda de açúcar devido à excitação. O cabelo acabou sendo algo que ele nunca tinha visto antes. Algo que nem era humano, apenas parecia perfeito. Capítulo 1692. Tempos difíceis, parte 2. Manoar o cutucou como uma mistura de magia de ar e luz para alterar seu metabolismo. O cabelo passou de ruivo para loiro e depois escuro. Pequenas faíscas de eletricidade induziram espasmos no cabelo em vez de queimá-lo, permitindo que o deus da cura empregasse a escultura corporal na força vital, que de outra forma seria impermeável. Como você muda a cor à vontade? Kila perguntou. Eu não. Eu apenas aciono os centros de memória enquanto ele ainda está atordoado e o garotinho faz o resto. Manoar respondeu. Centros de memória? Cara? Kila podia ver o que o professor maluco queria dizer com seu próprio feitiço de esculpir corporal de nível 5, mão de prata, mas ela teve dificuldade em acreditar em sua própria magia. O cabelo não deveria ter força vital depois de removido da cabeça, nem ter memória, mas a coisa à sua frente estava viva. Kila examinou a força vital de plantas, feras, mortos-vivos, humanos, monstros e até mesmo de Lilith, mas todo esse conhecimento apenas a confundiu ainda mais. O cabelo era composto por uma substância homogênea capaz de reorganizar livremente sua disposição, desde que munido de um molde adequado. O que mais a assustou foi o fato de que mesmo depois de removido do corpo principal, o pequeno cabelo ainda mantinha algum tipo de consciência e o desejo de se reconectar com o resto. Kila pôde ver os fios de cabelo deslizando sobre a mesa em direção à casa do Marquês. Você tem ideia do que seja isso? Ela perguntou. Nenhum. Manoar suspirou. Se ao menos tivesse mais massa eu poderia testar algumas teorias, mas do jeito que está, o único resultado possível é a morte. Ele jogou o cabelo que Girne havia tirado dos mordomos em cima do de Pisa, esperando que eles se fundissem, já que sua força vital era quase idêntica, mas nada aconteceu. Droga! Ele rugiu de frustração. Tão perto e tão longe. Só podemos esperar que mastro de feijão e coisa quente tenham mais sorte, Kila. Espere, eu entendo que você se lembra do nome da minha mãe, mas por que você se lembra do meu também? Ela perguntou.
Como o mastro de feijão não é meu aluno, e a coisa quente desperdiçou seu talento como curandeira, e se não fosse por Girne, eu já teria esquecido que o mais um de Girne existe. Em vez disso, você é um bom aluno, um bom curador e um assistente maravilhoso. Manoar disse. Kila não tinha ideia do que ele estava falando. Claro, quando ela era professora assistente no Grifão Branco, ela trabalhou para ele por um tempo. No entanto, depois de cuidar da papelada de Manoar, dar aulas e assumir a culpa por suas fugas por meses sem aprender nada com ele, Kila pediu para ser transferido para Vastor. Não havia comparação no talento entre os dois professores, mas pelo menos Vastor faria seu próprio trabalho e ensinaria a ela o máximo que pudesse, em vez de deixar notas ilegíveis em sua mesa, alegando que eram segredos mágicos de valor inestimável. Aposto que ele ainda não percebeu minha transferência e o fato de eu não trabalhar mais no Grifão Branco que ela pensou. Mais massa, você disse. Então eu tenho uma teoria que poderia facilmente resolver esse problema. Ela cortou uma mecha do cabelo e jogou-a sobre a mesa. As cobaias ignoraram e o fizeram como uma gota de sangue e um pedaço de carne crua. Por favor, você realmente acha que não pensei em alimentá-los? Manoar disse com um sorriso de escárnio. Eu até os coloquei na sua jugular mais cedo para ver se eles atacariam um ponto vital quando tivessem oportunidade. Você o quê? Kila instintivamente tocou seu pescoço com uma das mãos, enquanto a outra formava um punho que uma força misteriosa puxou em direção às suas gônadas. Bem, eles não atacaram a mão da sua mãe, então eu já sabia que o contato direto é seguro. Eu precisava verificar se aquelas coisas que pareciam cabelos representavam uma ameaça para nós. Não se preocupe, eu estava pronto para tirá-los de você assim que eles tivessem comido o suficiente para serem devidamente analisados. Ele disse. Que gentil da sua parte. A voz de Kila estava fria como pedra e o puxão em seu punho de repente ficou mais forte. Ela podia imaginar a cena das criaturas parecidas com vermes cavando sua carne enquanto Manoar ignorava sua dor e medo, torcendo para que eles se fortalecessem. Obrigado. Gostaria que mais pessoas tivessem a mente tão aberta quanto você. Manoar suspirou profundamente. Kila abriu a boca para lhe dizer o que pensava, mas depois engoliu a indignação sem dizer nada. Repreender Manoar seria como falar com uma parede e o tempo estava se esgotando. Em vez de desperdiçar energia, ela preferiu se concentrar na tarefa que tinha em mãos. Talvez eles não estejam interessados no meu cabelo ou na carne porque estão mortos, enquanto nós somos grandes demais para sermos qualificados como presas. Ela ponderou em voz alta. Isso implicaria algum tipo de inteligência. A necessidade de bebês. Ambas são improváveis. Manoar respondeu. Não há espaço para um cérebro. Lá o reino nunca me dará recém-nascidos como teste. Kila sacou sua varinha de forja, usando magia espiritual para capturar uma mosca que havia entrado na sala, seguindo o cheiro de carne fresca. As correntes da magia do ar teriam despedaçado uma criatura tão frágil, enquanto maestria da luz não tinha o controle preciso que ela precisava. O que é aquilo? Manoar olhou para a gavinha azul de mana pura enrolada no inseto, mantendo até mesmo suas asas imóveis sem causar-lhes nenhum dano. É apenas um truque que aprendi enquanto praticava minha maestria em Forja Aquila. Mentiu enquanto aproximava a mosca dos longos cabelos ruivos de Pisa. Imediatamente parou de deslizar e envolveu-se no inseto como uma pequena jiboia. A mosca tentou escapar, mas os pelos cravaram-se em seu corpo, paralisando-a de dor. O inseto caiu sobre a mesa, contorcendo as perninhas no ar, numa tentativa desesperada de salvar sua vida. O cabelo continuou comendo até ganhar massa suficiente para envolver toda a mosca em uma fina camada escarlate translúcida que digeriu o inseto a uma velocidade visível a olho nu. O líquido dissecou a mosca, separando os membros e asas do corpo antes de atacar o exoesqueleto, uma camada de cada vez. Interessante. Manoar disse. Ele engole a presa e a digere inteira. Isso explica por que não ataca os humanos. Um único fio de cabelo simplesmente não está à altura da tarefa. Isso significa que o cabelo retém algum tipo de inteligência e que não precisamos de bebês.
Killa disse com um sorriso de escárnio. Isso também significa que alguém estava errado. Eu nunca. Manoar deixou seu ego gigantesco de lado no momento em que viu o cabelo agora mais grosso se enrolar e rapidamente se transformar em uma cópia exata da mosca que acabara de consumir. A coisa parecida com a mosca acabou com as pernas para cima, incapaz de se levantar. As asas não tinham coordenação, dando a impressão de que a criatura estava tendo um ataque convulsivo. Muito interessante. Apesar de sua capacidade de imitar sua presa, esta criatura não tem familiaridade com esta forma. Você sabe o que isso significa? Manoar disse com um enorme sorriso no rosto. Continua no próximo vídeo.